E aí galerinha, como é que vocês estão? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom, montar um PC Gamer que roda tudo no alto por cerca de 4 mil reais parece impossível nos dias atuais, né? Ainda mais com os preços oscilando e tanta opção no mercado. Mas a verdade é que com as escolhas certas dá sim para montar um PC Gamer equilibrado, potente e com um ótimo custo-benefício. É mentira! E nesse vídeo eu vou te mostrar uma configuração pensada nos mínimos detalhes, levando em conta o desempenho nos jogos, o preço atual das peças e a durabilidade desse investimento. E tudo isso de forma simples, direta e sem enrolação. Porra, tem parada errada aí, irmão. E se você está buscando uma máquina que aguente os games mais atuais, mas sem estourar o seu orçamento, fica comigo até o final, porque essa configuração pode te ajudar muito antes de você decidir quais peças vai comprar. É, tá bom. E para começar com essa configuração custo-benefício de até 4 mil reais, o processador escolhido foi o Ryzen 5 5500. Ah, mas o porquê você escolheu esse processador? Porque ele entrega um desempenho muito sólido, já que o preço dele é bastante acessível. Ele é um processador que vem com 6 núcleos e 12 threads, o que hoje é o padrão ideal para quem quer jogar com tranquilidade e ainda ter espaço suficiente para as tarefas do dia a dia. Tarefas essas como estudar, trabalhar, editar vídeos ou até mesmo fazer uma livezinha. Oh my god, e o cego, filha da... E o grande destaque dele é que apesar de ser um processador de entrada da linha Ryzen, ele entrega muito mais do que parece. Ele já vem com arquitetura Zen 3, o que garante uma ótima eficiência energética, menor latência e mais desempenho por núcleo, especialmente em jogos. E se você está pensando, mas será que ele roda bem os jogos atuais? Pode ficar tranquilo, o Ryzen 5 5500 emparelhado com uma boa placa de vídeo, roda jogos como Warzone, Forza, The Last of Us e Cyberpunk com ótima performance e principalmente em Full HD com qualidade no alto. Outro ponto positivo é o seu preço. Por ser um modelo que já está consolidado no mercado, o custo dele caiu bastante e você o encontra fácil por menos de 500 reais ou no máximo 600 reais. E por ser compatível com placas mães AM4, que existem várias opções bem acessíveis, faz com que ajude muito a equilibrar o orçamento total desse PC. Ou seja, com o Ryzen 5 5500 você consegue montar um PC Gamer equilibrado, atual e com excelente desempenho sem precisar estourar o limite dos 4 mil reais. E para acompanhar o Ryzen 5 5500 nessa configuração, a placa-mãe que eu escolhi foi a ASRock A520M HVS. E o motivo que justamente fez eu escolher essa placa-mãe é que ela entrega o básico com qualidade, sem cobrar caro por isso, ou seja, é exatamente o que a gente procura para essa configuração custo-benefício. Ela usa o chipset A520, que é compatível com os processadores Ryzen de terceira geração até a quinta geração, o que torna ela perfeita para suportar o Ryzen 5 5500. Mas apesar de ser um chipset de entrada, ela suporta tranquilamente o uso do processador com estabilidade, entregando o desempenho que você espera. Claro, ela não é feita para overclock, mas para quem quer montar um PC Gamer equilibrado, estável e sem gastar além do que pode, ela dá conta do recado. A construção do seu VRM é simples, mas confiável, e o seu layout compacto no formato micro ATX ajuda bastante se você for montar num gabinete menor e economizar ainda mais. Ela tem dois slots de memória RAM DDR4, ela suporta até 3200 MHz de frequência, que é exatamente o que eu trouxe para essa configuração. E além disso tudo, ela já vem com a entrada M2 para SSD NVMe, então você consegue instalar um SSD de alta velocidade direto nela, o que é ótimo para o carregamento rápido de jogos e do sistema. No geral, essa placa-mãe é aquela placa-mãe que entrega o que promete: estabilidade e compatibilidade, o essencial para montar um PC Gamer sem pesar no seu orçamento, e você pode encontrar ela custando por volta dos R$ 475 reais. Agora bora falar da memória RAM, que é um dos componentes mais importantes para garantir aquele desempenho liso nos games e nos programas do dia a dia. E para essa máquina a escolha foi dois pentes de memória RAM, totalizando 16 GB de RAM DDR4, dividido em dois pentes de 8 GB cada, rodando a uma frequência de 3200 MHz, que é o que a placa-mãe suporta. E essa escolha tem dois pontos importantes. O primeiro é que 16 GB de RAM hoje em dia é o mínimo para o cenário atual. Com essa quantidade de memória RAM dá para rodar tranquilamente praticamente todos os jogos atuais, navegar com várias abas abertas, editar vídeos, usar programas pesados e até fazer tudo isso ao mesmo tempo se necessário. O segundo ponto é que a escolha desses dois pentes de 8 GB é justamente para aproveitar o chamado Dual Channel, que é quando a memória trabalha em dois canais ao invés de só um. Isso ajuda bastante a melhorar o desempenho geral do sistema, principalmente em tarefas que exigem mais da memória RAM, como jogos mais pesados ou edição de vídeo e imagem. Além disso, a frequência de 3200 MHz é perfeita para o Ryzen 5 5500, já que os processadores Ryzen se beneficiam muito de memórias mais rápidas, o que significa mais FPS nos jogos e menos gargalo no processador, e cada pente está saindo por volta dos R$ 145 reais.
E agora chegou a parte que você estava esperando, a placa de vídeo. E para essa configuração a escolha foi a RX 7600 com 8 GB de VRAM DDR6. Essa placa de vídeo é simplesmente um dos melhores investimentos que você pode fazer em 2025 se quer jogar tudo no alto gastando pouco. A RX 7600 entrega um desempenho excelente em 1080p e até segura muito bem em 1440p, dependendo do jogo e da configuração gráfica. A arquitetura dela é RDNA 3, que é a mais atual da AMD. Isso já garante maior eficiência energética, tecnologias mais recentes e desempenho mais otimizado, principalmente nos jogos mais atuais. E não podemos esquecer dos 8 GB de VRAM, que hoje em dia são praticamente obrigatórios para rodar jogos modernos com texturas em alta qualidade. E se você curte jogar jogos como Warzone, GTA V, Forza, God of War ou até mesmo Hogwarts Legacy, pode ficar tranquilo. Com a RX 7600 você vai rodar tudo isso com folga, no alto ou no ultra, e com FPS bem estáveis. Além disso, ela também é uma ótima escolha para quem pensa em trabalhar com edição de vídeo, modelagem 3D ou qualquer software que exija mais da placa de vídeo, já que ela entrega potência de sobra para essas tarefas. E o mais legal é que apesar disso tudo, ela ainda entra no nosso orçamento de R$4.000, o que faz dela uma das melhores escolhas de placa de vídeo custo-benefício para comprar em 2025. Então sim, essa placa de vídeo é o coração gamer dessa máquina. É ela que vai transformar seu PC em um verdadeiro centro de diversão e desempenho, já que ela vai ter desempenho de sobra para rodar tudo, o que você quiser. E você consegue encontrar ela custando por volta dos R$1.600 a R$1.800. Agora vamos falar de uma peça que muitas vezes é deixada de lado, mas que é simplesmente essencial para a estabilidade e segurança do seu PC, a fonte de alimentação. Para essa configuração custo-benefício, a minha escolha foi a GameMax GS600 com 600 watts de potência e selo 80 Plus White. Essa fonte entrega energia de forma eficiente e segura para o seu PC, o que é extremamente importante, principalmente quando se está usando uma placa de vídeo potente como a RX 7600 e um processador Ryzen moderno como o Ryzen 5 5500, porque não adianta ter um super hardware se a fonte não consegue alimentar tudo com estabilidade, né? E para isso o selo 80 Plus White garante que ela tenha um bom rendimento, evitando desperdício de energia e esquentando menos. E além disso, ela já vem com PFC ativo, que ajuda a proteger ainda mais o seu sistema contra variações e picos de energia, aumentando a vida útil de todos os componentes. 600 watts também é uma potência excelente para essa configuração, garantindo folga para o seu hardware rodar tranquilo mesmo em momentos de pico de uso. Então, se você quer uma fonte confiável, segura e que cabe no seu orçamento, essa da GameMax é uma das melhores escolhas. E você pode comprar ela por R$290. E claro que não podia faltar um bom armazenamento nessa máquina, né? E por isso, para essa configuração custo-benefício, eu escolhi um SSD NVMe M2 da Kingston com 500 GB de armazenamento. Esse SSD não é qualquer um. Ele conta com velocidade de leitura de até 5.000 MB e 3.000 MB de gravação. Ou seja, ele é absurdamente rápido. Isso significa que o sistema vai ligar em segundos, os jogos vão carregar praticamente instantaneamente e os programas pesados rodam com muito mais agilidade. E com 500 GB de armazenamento, você consegue instalar tranquilamente o Windows, vários jogos e programas essenciais. E o melhor de tudo, como é um modelo NVMe, ele se conecta diretamente na placa-mãe, sem precisar de cabos, deixando o interior do seu gabinete mais limpo e com o melhor fluxo de ar. E você pode comprar ele por R$277. E agora sobre o gabinete, eu não vou recomendar um modelo específico, porque eu acho que isso vai muito do gosto, do estilo e até do espaço que cada pessoa tem aí no seu setup. Mas ó, tem algumas dicas que são essenciais na hora de escolher um gabinete bom e barato que vai te atender bem. A primeira dica é, veja o tamanho do gabinete. Procure por um gabinete que seja pelo menos médio, para ter espaço suficiente para acomodar bem as peças e garantir uma boa circulação de ar. A segunda dica é, ventilação é tudo. Prefira modelos que já venham com pelo menos 1 ou 2 fãs, ou que tenham espaço para você instalar mais fãs futuramente, porque isso vai ajudar demais na temperatura do seu PC, principalmente em jogos pesados. Outro ponto super importante é a organização dos cabos. Um gabinete com bom espaço para gerenciar os cabos deixa tudo mais limpo, melhora o fluxo de ar e ainda facilita na hora de fazer upgrades ou manutenções. Então, mesmo que o gabinete pareça só uma caixinha bonita, ele faz uma diferença enorme na durabilidade e desempenho do seu PC. Fica ligado nessas dicas e escolha um que una bom preço, bom espaço e boa ventilação. E é isso, galera. Tá aí a configuração completa desse PC Game custo-benefício por volta dos R$4.000. Ou melhor dizendo, R$3.835,35 no total, juntando todas as peças que eu mostrei aqui. Por esse valor, a gente consegue montar uma máquina equilibrada com desempenho excelente em jogo, pronta para encarar praticamente tudo no alto ou ultra em Full HD.
HD. E o melhor, sem estourar o seu orçamento. Essa é uma prova de que sim dá para montar um PC game de respeito mesmo com a grana mais curta. E tudo foi pensado com cuidado, com base na realidade de muita gente aqui no Brasil. Principalmente para você que está querendo sair do sufoco e ter um setup que entregue desempenho de verdade, sem precisar vender um rim no processo. Então se você curtiu essa configuração, comenta aí o que achou. Me diz se trocaria alguma peça ou se ficou com alguma dúvida. E é claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo como esse por aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.